16º dia da nossa série maravilhosa, Ressignificando a Jornada, trazendo aqui, glória a Deus, hoje a história de Jefté. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre superar a rejeição familiar. O livro de Jefté, eu já estive, o livro não é um livro, perdão, queridos, fica em Juízes 11:2. E também os filhos da mulher de Gileade, a sua esposa, deram filhos, expulsando os filhos desta mulher. A Jefté disseram-lhe: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Hoje o céu toca na alma de quem foi rejeitado. Por aqueles que deveriam acolher, hoje o Espírito Santo quer desenterrar. Talvez uma dor, algumas feridas escondidas, a dor da rejeição familiar, aqui como dizem Jefté, ou até mesmo em outros aspectos. Mas o que Deus ele quer nos tratar hoje é como a marca da exclusão, muitas vezes, ela nos obriga a sermos fechados. Eu falo isso para vocês porque é triste sofrer rejeição, né? A Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta e esse rótulo bastava para que ele fosse o quê? Descartado. Não importava a força de Jefté, não importava a coragem dele, não importava a lealdade, porque tudo que viam em Jefté era vergonha da origem dele. E quantos hoje vivem isso? Eu digo não somente da parte familiar, eu digo pessoas que tentam trazer a tua imagem a uma imagem de pessoa ruim, sendo que você não é, distorcem fatos. E Jefté, ele foi criado com seus irmãos, tá? Por parte de pai, não de mãe. E ele foi lançado depois, né? Eles chegaram a dizer: ei, você não pertence aqui não, você não é um de nós, você não tem direito, você não é da família. Você imagina, o que esse homem não passou? Eu já ministrei sobre essa palavra e muitas vezes por passar por rejeições, tanto na área familiar, digo, esposa ser rejeitada pelo marido sendo rejeitado por isso. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A pedra, muitas vezes, que exala sobre as nossas mentes, elas precisam, as pedras, né? Eu vou falar pedras, vou colocar em plural aqui. Muitas vezes precisam ser arrancadas, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, quando ele nos levanta, ele nos conhece. Não é por merecimento, não, tá? Perdão. Não é por merecimento, mas é por propósito. Porque quando Deus, ele nos dá capacidade, assim como foi com Jefté, ele nos ensina. Aqui chegando essa terceira semana de ressignificação da jornada, eu aprendi o quê? Eu aprendi que essa jornada do céu, ela é uma jornada que nos leva a territórios que expulsa o comodismo, nos traz coragem, estratégia, unção diferenciada, porque a gente não está ouvindo uma história que a gente escuta sempre. A gente está ouvindo histórias de personagens desconhecidos, mas que têm o seu nome escrito na Bíblia. Vamos lá. Jefté cresceu longe dos holofotes. Como eu já havia dito, eu já ministrei sobre isso. Vocês procurarem aí, vocês vão ver, só que de forma diferente, em outro significado, em outros temas que foram abordados, e um deles é trazendo a rejeição. Então, queridos, Deus, ele traz verdadeiramente a existência dos nossos sonhos. Jefté foi um homem muito, muito mesmo rejeitado. Ele olhava para a poeira de Tope e via a oportunidade de transformar a pedra em plataforma. Ali não havia muralhas. Jefté cresceu, né, como eu aqui havia dito, longe dos holofortes, longe de tudo, mas enquanto seus irmãos ali
acomodavam-se na herança do pai, Jefté decidiu lapidar aquilo que ninguém podia tirar dele: o caráter, a destreza, a autoridade. Amém? Tá vendo porque é diferente do que a gente já ministrou? Porque isso são pedras brutas que precisam se converter em pedras diamantes através do exercício trago diariamente. Ali não havia muralhas em Tob, onde Jefté foi colocado, mas havia um coração que recusava ser vítima. Jefté ele não tinha trombetas de honra, ele não tinha espírito que treinava a arte da guerra. Jefté não tinha paciência da diplomacia, mas ele tinha o respeito à palavra. E quando a Bíblia diz que os homens levianos se ajuntaram a Jefté, não é para diminuir Jefté, mas é para revelar que ele carregava magnetismo de liderança. Ele não precisava de pedigree para atrair seguidores. Bastava a chama invisível da coragem. E há pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus me revela que gastam muitas vezes dinheiro tentando comprar até mesmo, não vou dizer reputação, mas trazer uma falsa aparência. Jefté, ele conquistou influências no deserto, longe do público, porque a plateia, queridos, ela só vê o quê? Ela só vê a superfície, o superficial. Amém? E Deus não, Deus vê o interior. O Espírito Santo forjou 3 qualidades que eu profetizo sobre a tua vida nesse início de noite. A visão estratégica de Jefté ele não era guerreiro, como eu havia dito. Antes de erguer a espada, ele enviou mensageiros ao rei de Amon e recitou anos de história com precisão. Então ele conhecia as fronteiras, as vitórias e, sobretudo, as promessas de Deus. Estão entendendo aí o que Deus fez com ele? Deus permitiu que ele fosse expulso pelos irmãos para que ele viesse a conviver com pessoas de rua. E ali ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a guerrear, ele aprendeu a ser uma pessoa que ele não era dentro de casa, mas que a vida ensinou a ele. E Deus tinha um propósito ali. Então, as vitórias e promessas de Deus, elas sim, muitas vezes, estão no anonimato para seus olhos. Mas Deus, ele estuda, Deus, ele cria, Deus, ele abre portas, Deus domina os mapas espirituais, Deus também ele vê porque ele governa o caos que aparece muitas vezes e a gente não tem o discernimento de enxergar. Então, observe a paciência sobre as 3 estratégias aqui, né? Sobre a tua vida. Profetizo visão estratégica, diplomacia ungida e fé radical. Vamos lá para a diplomacia ungida, porque eu já falei sobre visão estratégica. A paciência, 3 vezes, Jefté constrói diálogos, expõe fatos, oferece a paz. E a unção que estava sobre Jefté não é só de ferir, mas de tentar reconciliar. Há líderes que querem resolver tudo no grito, vocês já repararam? E não é no grito, é na realidade das coisas. Eu cuido de uma moça já faz muitos anos. Eu nem era pastora ainda, a gente conversava e ela tinha grandes problemas de aceleração para conversar. E eu sempre falava com ela, eu digo, deve ter alguma coisa que você possa... E sempre ela tinha um sério problema de rejeição por não ser filha, por ter sido filha da pessoa que trabalhou na casa. Mas ela não era irmã
ela não era irmã dos demais irmãos, né, que ficavam na casa, mas ela era rejeitada, ela teve um filho muito jovem. Esse filho foi abusado por um dos irmãos dela, por parte de pai, né, porque quando a mulher que trabalhava, que era a mãe dela, na casa a qual ela ficava, essa pessoa, infelizmente, faleceu. E trouxe para o coração dessa moça muitas rejeições. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito sério o que nós vivemos hoje. E durante um período das minhas vigílias, as quais eu fazia há muitos anos atrás, muitos anos, eu não tinha nem 22, acho que 24 anos, eu acho, 24, 23 por aí. Durante o período das minhas vigílias, ela confessou. E quando ela confessou dentro da vigília, que eram maravilhosas vigílias, todo mundo ficou em pranto na vigília. A gente tinha esse momento terapêutico para conversar, testemunhar, e quando a gente coloca para fora, Deus derrama a cura. E naquele momento, quando ela terminou, ela chorava, ela gritava, porque a dor de saber que o filho era especial e ela tinha um problema de aceleração. Eu sempre falava com ela, eu falei assim, olha, você deve ter algum problema, sempre procura saber. E quando ela resolveu aceitar aquele problema de autismo que ela tinha, que também o filho nasceu com autismo, mas era um autismo não acelerado, um autismo bem tranquilo, o qual ele estuda, porque tem os graus de autismo, né? Eu sei que muita coisa aconteceu, gente. Foi muita coisa que aconteceu nesse período. Era um ambiente que o Senhor me permitiu criar naquele momento. E aquele ambiente o Senhor abençoou grandemente. E outras pessoas participavam ali. Era para realmente estar hoje aberto como uma igreja, virou lá para uma pessoa abençoada, que eu amo muito, né? Hoje ela toma conta desse local. E eu vejo assim o que o Senhor, ele faz em nossas vidas, o que o Senhor planeja. Anos depois, eu reencontrei ela. E ela estava muito feliz, ela estava com o filho já maior, estavam todos ali já superando aquela situação. E ela me contou que ela hoje cuida da mulher, né? No caso, mulher do patrão, do pai dela, né? Por parte de pai, hoje ela cuida dessa senhora. E os filhos não quiseram cuidar. Olha que ponto, né? As pessoas, elas chegam, a que ponto as pessoas, elas são defraudadas, elas são realmente questionadas. E é muito sério isso. Eu quero trazer isso aqui conscientemente, porque tem pessoas que sofrem muito dentro dos lares. Eu estive hoje conversando com uma grande amiga que ela é do Conselho Tutelar, e ela havia me falado que muitas crianças sofrem abuso dentro dos lares pelo fato das mães obterem outro relacionamento. Gente, isso é muito sério e as mães não querem dar o direito para a criança e acabam abrindo mão dos seus filhos e sofrem abusos. Infelizmente, isso acontece muito. Não abri esse áudio para falar sobre isso, mas é um ponto crucial onde nós não podemos baixar nossa cabeça e nem calar nossa voz. Eu quero trazer isso aqui hoje, não só como um fato principal, mas trazer também que muitas vezes somos chamados para estarmos testemunhando os fatos. Sabe, quando o Espírito Santo ele vem sobre Jefté, ele não recebe o currículo de Jefté, porque ele já conhecia Jefté. Então, Deus ele quer te explicar
o que acontece, mesmo você ainda jovem, mesmo você ainda antes de nascer. Deus nos treina, mesmo sendo renegados. Deus, ele é juiz. Deus, ele conhece a boca profética de cada ser humano, porque ele é fiel, queridos. O céu, ele sopra a verdade sobre nós. Os dons de Deus, os dons que ele nos deu no lugar escondido, estão as chaves que abrirão as portas da nação quando o perigo bater. Então, queridos, eu não estou falando isso sobre o segundo caso aí com relação ao abuso, porque as pessoas não têm que casar não, tá? É porque nós temos que tomar muito cuidado, muita responsabilidade. Filho não é brincadeira, filho é uma coisa séria. A gente vê a história de Jefté, era filho do mesmo pai, os irmãos, mas não era da mesma mulher. E isso trazia marcas de desprezo, de rejeição, que é o nosso tema principal. E Deus, ele quer trazer o quê? Deus, ele quer trazer resposta onde a elite espiritual falhou. Deus, ele quer trazer para o nosso coração a cura sobre Gileade, né? Os que chamam Jefté de volta. Inclusive, eu tenho um livro devocional, tá, gente? Não é devocional, é um livro que fala sobre os milagres de Sião. E está na Amazon. Gente, eu vou dizer para vocês, Gileade é uma forma de ser curado. E a forma de ser curado não volta para ser humilhado, mas volta para governar. Quando a gente é tratado pelo fogo, a gente não perde o brilho da coroa, mas a gente não vive mais no anonimato, porque o altar, ele queima o secreto. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Os votos que muitas vezes nós fazemos com Deus, Deus não elogia pessoas que vivem lá fora sobre as tragédias, não. Mas ele registra o zelo inegociável, sabe? E muitas vezes nós entendemos que residir a qualidade da integridade não é rasgar o que falhou diante do Senhor, nem tampouco alimentar o que dói, mas é trazer um avivamento do céu. É entender que, assim como Jefté fez cumprir a palavra do Senhor, os planos do Senhor é algo que não entendemos. Neste ponto, eu sinto que o Espírito Santo está destrancando aí destinos, sabe? Situações que é necessário aqui trazer, porque pessoas que foram rejeitadas, mas hoje o céu, ele levanta pessoas que precisam de sabedoria, mas se travam. Por quê? Porque tem a inteligência, mas não usa. E então isso vai acumulando. Tem pessoas que são estratégicas, mas estão engavetadas. Tem pessoas que têm muita unção, mas crescerão em silêncio. E Deus está colocando o peso de governo sobre o sistema que se chamava bastardo. Então, do anonimato para o trono, do deserto para o comando, Deus quer que você receba hoje as qualidades de Jefté. Vamos falar lá. Humildade para aprender quando ninguém te vê. Coragem para liderar mesmo sem sobrenome. Fidelidade para honrar a palavra acima da conveniência. E discernimento para negociar antes de governar. Queridos, agilidade é uma coisa que nós precisamos ter todos os dias. Todos os dias. Agilidade para estarmos prontos para receber de Deus o que Ele tem para nós. Amém? Hoje nós aprendemos mais sobre Jefté, sobre as qualidades dele. Hoje nós aprendemos que esse homem no anonimato, ele recebeu a unção e ele surpreendeu porque ele estava banhado dos céus. Então, queridos, Jefté, ele foi para a guerra, ele foi chamado pelos irmãos, lá no anonimato, onde ele estava ali,
eu vou dizer, sendo tratado, sendo tratado. E Deus vai lá e honra. A pedra de construtores que haviam ali se torna a principal da esquina. Deus é fiel, queridos. Jefté foi para a guerra e Deus deu vitória, porque Deus usa quem foi tratado como nada para fazer coisas grandes, porque Deus escolhe os rejeitados para confundir os orgulhosos. Deus cria, levanta quem foi pisado para que possa mostrar a honra. A honra não vem da carne, mas ela vem do trono. A honra vem de Deus. Deus está visitando os Jeftés hoje desta geração. Os filhos de histórias quebradas, gente que cresceu ouvindo: você não vai conseguir, você não presta, você é como os outros, você não vai sobreviver. E Deus está dizendo para você aqui, ó, só para eu quebrar, tá, gente? Deus está dizendo para você: ei, você agora está pronto. Ei, agora você é resposta. Ei, agora você vai buscar herança. Ei, agora você carrega destino, porque você é honrado, curado, posicionado e ungido. Jefté nos ensina que seu preferido dos homens não é tudo, mas ser escolhido por Deus é o principal. Quando você é escolhido por Deus, a casa pode te rejeitar, os irmãos podem te esquecer, mas os céus te garante. Você é aí que vai liderar, onde disseram que você não podia nem sentar. Deus está dizendo que a queda não anula a tua chamada, não anula a tua origem, não cancela a promessa que Deus tem. O que disseram sobre você não tem mais força, mas o que Deus liderou sobre você é muito além. Jefté é a prova viva da rejeição que não define destinos. Hoje Deus está dizendo: eu vim quando te empurraram. Eu vim quando te disseram que você não era o problema. Eu vim quando fecharam as portas. Mas eu usei tudo isso para te preparar. Amém? Que Deus possa abençoar sua casa, sua família. Que você possa receber de Deus, glorioso Deus e eterno Pai. Traga, Senhor, à memória aquilo que dá esperança. Senhor, tudo que tem sido forjado, tudo que tem sido trancado dessa pessoa caia por terra hoje, seja quebrado hoje pela unção do Teu Espírito Santo. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, que essa pessoa possa obter sucesso, que essa pessoa ela possa andar diante do Senhor, assim como o Senhor tem prometido, que essa pessoa ela possa receber dos céus a resposta que garante a vitória, que ela seja curada, tratada e transformada pela unção do Teu Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Esse episódio, 17º dia, é mais um episódio do nosso Ressignificando a Jornada. Eu quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer a todos que têm participado. Curta, comente, compartilhe para que o Senhor possa aí derramar as bênçãos prometidas dos céus. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.